Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Júnior e é um prazer poder levar até você mais um culto aqui da nossa comunidade. Eu quero convidar você nesse momento a separar o seu tempo para você estar cultuando ao Senhor. Nesses momentos onde nós estamos impedidos de estar na casa do Senhor, impedidos de estar na congregação, de estar no templo. Mas a palavra do Senhor, ela vem dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Então você aí no conforto da sua casa, do seu lar, você pode ter esse momento com o Senhor, de cultuar o Senhor, de sentir a presença do Senhor aí na sua vida, aí no conforto do seu lar, da sua casa. Separe então esses momentos, vamos prestar um culto ao Senhor nessa noite, neste momento, onde você estiver. Aí através das redes sociais, no seu computador, no seu celular, na sua televisão, separa alguns momentos para estar cultuando ao Senhor. Amém, amados? Se você tem uma Bíblia aí, abra por favor, lá no Salmo 121, vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, e depois nós vamos estar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor através dos cânticos, essa noite, para exaltar o nome do Senhor. No Salmo 121 fala o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará, certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Momentos difíceis como esses que nós estamos vivendo agora, talvez a mídia, o sistema vem colocar sobre a nossa mente, vem nos deixar em desespero, e nós só temos um recurso, que é olhar para o Senhor. E é exatamente isso que nós temos que fazer, porque é exatamente de lá que vai vir o nosso socorro, é exatamente de lá que vai vir o nosso refrigério. O Deus, aquele que não dorme, aquele que não vacila nem um só momento, Ele te guardará. O Senhor, Ele está cuidando, queridos. Fique tranquilo, sabe, o reino, Ele está em movimento. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor, Ele não perdeu o domínio. O Senhor está ainda no controle de tudo. Tenha certeza disso. No momento certo, essa luta vai passar, tudo vai voltar ao normal, para a glória do Senhor. Simplesmente confia no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, deixe Ele tomar conta da sua vida, da sua casa, da sua família, que a glória dEle irá resplandecer sobre a sua vida. Amém? Fecha os teus olhos por um momento, vamos orar ao Senhor. Eu quero orar ao Senhor neste momento, pedindo ao Senhor, pedindo ao nosso amigo Espírito Santo, que Ele possa estar entrando no seu lar neste momento, e que Ele possa estar te dando o conforto que você precisa, o consolo que você está precisando neste momento, que Ele possa estar acalmando a tua alma, que Ele possa estar controlando essa situação agora, no nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, eu gostaria de orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós cremos que o Senhor é um Deus que tem o poder sobre essa terra, que tem todo o poder sobre este universo, sobre as nossas vidas, e nós cremos que o Senhor não perdeu o controle da situação, meu Pai. O Senhor tem o controle de tudo nas tuas mãos. O Senhor está cuidando do teu povo, o Senhor está dando o teu livramento. E eu peço ao Senhor nessa hora, que o Senhor entra neste lar, que está me assistindo neste momento, e que o Espírito Santo do Senhor possa trazer o consolo que essa família está precisando, possa trazer o consolo que este pai de família está precisando neste momento. Oh meu Deus, traga a paz, Pai, que nós estamos precisando para esses momentos difíceis. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, no nome santo do Senhor Jesus, cuide do teu povo, Pai, cuide do teu povo, mande, meu Deus, a provisão, não deixe que falte nada neste lar, não deixe que falte nada no lar deste pai de família. Venha com a tua provisão, venha com a tua graça, venha com o teu refrigério, meu Deus. Eu te peço, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e que a glória do Senhor prevaleça, que a glória do Senhor permaneça neste lar, permaneça nessa família, no nome santo do Senhor Jesus. Nós declaramos, Pai, que a vitória é dos filhos do Senhor, que a vitória pertence ao Senhor, e que a palavra final pertence ao Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo.
glórias e honra seja dada ao Senhor eternamente, pelos séculos dos séculos. Amém. E glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com os nossos cânticos neste momento. Adore ao Senhor verdadeiramente, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. É um privilégio mais uma vez estarmos juntos aí na sua casa, separados em comunhão, mas nós estamos juntos em um só Espírito. E estou com muita saudade de congregar, estou com muita saudade de estar com os irmãos em comunhão. Creio que quem ama os átrios do Senhor também está sentindo essa falta. E eu queria trazer uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração essa semana. E nada fugiu do controle dele, ele já está agindo. Nada foge do controle dele. A soberania, tudo está no controle das suas mãos. E Salmos de 116 fala das ações de graça pela salvação e diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque inclinou para mim o seu ouvido, e porquanto eu viver, eu invocarei. Os laços da morte me envolveram, surpreendido pelas tribulações dos infernos, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, liberta-me. O Senhor é benevolente, justo. Nosso Deus é misericordioso. O Senhor cuida das pessoas simples. Quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Eu te convido a falar, assim como o salmista fala aqui no versículo 7. Volta minha alma ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso para contigo. Eu te convido a você falar isso à sua alma. Volta minha alma ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso conosco. Visto que me livraste da morte, das lágrimas, meus olhos e meus pés da queda. Essa é uma promessa que Ele tem para nós, esse versículo 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos vivos. Você não andará na terra dos mortos, e mesmo se você passar pelo vale da sombra da morte, você vai caminhar com Ele na terra dos vivos. E o versículo 16: ah, Senhor, bem que sou teu servo, sim, eu sou teu servo, filho do teu filho, livraste-me dos grilhões. Eu te oferecerei um sacrifício de ações de graça, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no seu interior. O Senhor nos trará de volta aos teus átrios, a congregar em comunhão com o teu povo. E eu te convido aí na sua casa a você fechar os teus olhos e dizer: Senhor, eu sou teu. Senhor, eu vivo, se eu existo, se eu respiro, se eu morro, se eu vivo, assim como Paulo disse, eu vivo é pelo teu amor. Se eu passar pelo vale, os teus braços me conduzirão. Teu amor nunca nos deixou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu, sempre foi o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, teu infinito amor. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu porto seguro. Em teus braços é o lugar onde eu sempre quero estar. Em teus braços, Yeshua. Os meus lábios sempre te louvarão. Oh, enquanto houver fôlego, eu te louvarei. Vou te alegrar
te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater no meu. Eu vou te adorar, vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Assim como tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito que nos escravize, o Senhor colocou em nós um espírito que clama: Abba, Pai. A tradução desse nome em hebraico é Paizinho, Pai querido. E por mais que você não consiga entender, você não consiga sentir, não consiga ver, Ele é seu Abba, Pai, Ele está com você. Paizinho, papai. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, essa minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Nós somos os teus filhos, Abba. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez.
queimando de amor por ti. Restaura o primeiro amor, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Amém, glória a Deus. Como é bom adorar o Senhor, como é bom louvar o Senhor. Amém, queridos? Eu quero nessa hora te dar a oportunidade de você estar dizimando, ofertando na obra do Senhor. Gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor que está lá em Provérbios, no capítulo que eu esqueci. Vamos ter que gravar de novo, Patrick. Amém, queridos? Como é bom adorar o Senhor, como é bom render louvores ao Altíssimo. Mas eu quero nessa hora te dar a oportunidade de você estar ofertando na casa do Senhor, estar dizimando na casa do Senhor. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que está em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9 e 10. Aqui está alguns conselhos, algumas dicas do homem, um dos homens mais sábios, mais inteligentes que pisou nessa terra e também mais próspero, mais rico que pisou nessa terra, que foi o rei Salomão. E ele fala no capítulo 3 de Provérbios, no versículo de número 9 e 10: honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinhos os teus lagares. Amém, queridos? São dicas, isso na verdade é uma dica que ele dá. Ele que teve essa experiência de prosperar no Senhor, ele que teve o coração aberto na obra do Senhor, e ele pega e fala: olha, honra o Senhor com os teus bens, com a tua fazenda, com as primícias da tua renda, ou seja, dá primeiramente ao Senhor, para que Ele venha e Ele enche os teus celeiros abundantemente, para que não falte nada, para que você verdadeiramente venha a prosperar. Então essa palavra que eu tenho do Senhor para você nessa noite: seja fiel ao Senhor, honre ao Senhor com os seus bens, para que o seu celeiro não venha faltar nada, mesmo, queridos, em momentos difíceis como nós estamos vivendo neste momento. Mas eu tenho certeza que o Senhor, Ele cuida dos seus, que o Senhor não vai deixar nada faltar na sua casa. Por mais que por algum momento possa faltar fé na sua casa, possa faltar esse momento difícil que às vezes venha tirar a nossa fé, mas eu quero te dar uma palavra de fé nessa noite: honre ao Senhor, e o Senhor, Ele vai honrar a sua casa, o Senhor vai honrar a sua vida, e nada vai te faltar. E ainda em Provérbios 11, 24 e 25,
fala o seguinte: um homem dá liberalmente e se enriquece, e outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar, o que controlar, esse também será regado. Então, esse é o momento também de mostrarmos generosidade, tanto na casa do Senhor, generosidade quanto ao nosso próximo. Tantas pessoas estão precisando da sua ajuda neste momento, com a cesta básica, com a palavra amiga, né, com o alimento. E nós temos que ter este coração generoso, para que as riquezas do Senhor venham sobre as nossas vidas. Quando nós somos liberais, quando nós ajudamos pessoas, quando nós entregamos no altar do Senhor com coração generoso, com generosidade, o Senhor, Ele vem sobre as nossas vidas e Ele nos prospera. Como da mesma forma que se nós regarmos, se nós olharmos para a situação e nós tentarmos ali regar, controlar, nós não iremos prosperar no Senhor, porque Ele ama aquele que dá liberalmente, e Ele prospera, e Ele tem um compromisso com aquele que dá com coração generoso. Então, separe aí o seu dízimo, a sua oferta. Se você é assim como eu, que gosta de entregar no altar do Senhor, você pode estar vindo nos nossos plantões no domingo, pela manhã, na segunda-feira também, das 19 às 21 horas, nós temos plantões. Você pode estar entregando o seu dízimo, a sua oferta diretamente no altar do Senhor. Sabe, amados, não está tendo culto, né, devido ao momento que nós estamos passando, mas o reino do Senhor está em movimento. Sabe, nós temos aqui na nossa igreja plantões, nós estamos atendendo, nós estamos indo até você, discipulando, levando uma palavra pastoral. Se você precisa da presença de um pastor na sua casa, você pode fazer contato, o pastor estará indo até a sua casa, liberando uma palavra, orando por você, né? Lendo a palavra do Senhor, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Então pode nos procurar se você estiver precisando neste momento, que nós estaremos indo até você e te abençoando, no nome do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de orar neste momento, agradecendo ao Senhor pelas ofertas, pelos dízimos, e que o Senhor possa prosperar. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é que não vai faltar nada na sua casa. O Senhor vai cuidar de tudo, o Senhor vai te sustentar. Eu tenho certeza disso, porque o Senhor, Ele está cuidando de mim, Ele está me sustentando neste momento. E eu profetizo na sua vida, na sua casa, na sua família, que nada vai faltar, porque o Senhor, Ele está no controle da situação. Ele está cuidando de você, amém, amados? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pelo prazer, pelo privilégio de poder ofertar na tua casa, dizimar na tua casa, abençoar outras pessoas, como o Senhor tem nos conduzido a estar abençoando pessoas. Muito obrigado, Senhor, pelo coração generoso que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor venha prosperar o teu povo, que o Senhor venha derramar a tua prosperidade sobre as nossas vidas, e quando este momento difícil, esse momento de crise passar, nós possamos olhar para trás e falarmos que verdadeiramente nada nos faltou, porque o Senhor cuidou, porque o Senhor deu a tua provisão. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço, Pai, e eu profetizo sobre cada lar neste momento, que a provisão do Senhor possa estar chegando, que o Espírito Santo do Senhor possa estar tomando conta, possa estar consolando, possa estar confortando os corações das famílias nessa hora, no nome santo do Senhor Jesus, amém e amém, amém, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Nós vamos agora ter a pregação da palavra do Senhor. Continue aí com este coração aberto, porque o Senhor, Ele quer falar mais na sua vida, em nome de Jesus, amém. Aleluias, graças a Deus. Nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. Deus abençoe você que está aí, pronto, receptivo, e você vai receber da parte de Deus algo que vai ampliar a sua visão, vai aumentar a sua fé, vai te fortalecer, porque a palavra tem poder para isso. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9 até o verso 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9 até o 18, diz assim: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo,
e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Vou repetir: e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dEle. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Vamos orar. Ó Eterno Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, é a Tua palavra, incomparável, inigualável, inerrante, palavra poderosa que tem o poder de transformar toda e qualquer situação e transformar a vida do homem. Esta palavra, Senhor Deus, que está chegando agora aos lares, esta palavra que está sendo ministrada, eu peço que ela cumpra o propósito pelo qual ela está sendo enviada, que ela venha transformar, que ela venha, Senhor Deus, ó Pai, corrigir, que ela venha, Senhor Deus, trazer milagres, curas, que ela venha alertar, Senhor Deus, ó Pai, trazer entendimento às pessoas, que a unção, o poder de Deus invada cada ambiente agora, no nome de Yeshua eu oro. Rasgue os céus e desça sobre nós, porque precisamos da Tua presença, porque senão é em vão estarmos aqui. Oh meu Deus, é em vão estarmos diante de um aparelho, é em vão se a Tua presença não estiver conosco. Amém e amém. Enquanto eu falo de presença, eu lembro do rei Davi no Salmos 27, ele diz uma coisa: eu pedi ao Senhor e vou buscar, que eu possa habitar em Tua presença todos os dias, em Teu templo, para contemplar a Tua formosura e aprender do Senhor. Davi troca o palácio luxuoso por uma tenda. E por que a tenda? Porque lá tinha presença, lá tinha presença. Que nós estejamos dispostos a trocar qualquer conforto para estar na presença do Eterno, e a igreja precisa entender isso. O tema dessa mensagem hoje é uma janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade. Eu não tenho aqui a pretensão, não é o objetivo dessa mensagem falar de coisas escatológicas, mas eu terei que falar um pouquinho de escatologia para você entender o tema da mensagem. Terá um momento aqui na mensagem que eu vou ter que falar de escatologia, mas falarei de uma forma muito simples para você entender. Escatologia, que é a ciência bíblica, da teologia, que estuda os acontecimentos vindouros. E é muito complicado, mas assim, não é um complicado que ninguém possa entender. Basta você pedir o Espírito Santo e estudar e se dedicar, porque é muito importante que possamos entender as coisas dos últimos dias. As pessoas estão todas preocupadas, estão aí apavoradas, sabe por quê? Porque elas não têm conhecimento das Escrituras. Mas o objetivo é mostrar para você, para nós que estamos neste culto, que uma janela de oportunidade foi aberta para nós.
Este é o tempo oportuno e nós temos que aproveitar. Então o apóstolo Pedro aqui, escrevendo essa carta, ele se apresenta de forma muito humilde. Ele se apresenta dizendo: Pedro, servo, escravo do Senhor. Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos. Interessante que este Pedro aqui, que era muito intempestivo, agora Pedro está mudado, porque Pedro teve um encontro marcante com o Senhor Jesus, e ele agora vai escrever a carta à igreja, e ele vai dizer, responder a alguns irmãos que estavam preocupados com os acontecimentos acerca da volta de Jesus. Então Pedro, ele se apresenta falando que ele é um escravo do Senhor de forma humilde, e ele vai dizer no capítulo 3, no início do capítulo, no verso 3, ele diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera. Verso 2: para que vos lembreis das palavras que anteriormente, presta atenção, a maioria dos cristãos hoje precisam só relembrar as verdades bíblicas fundamentais, do que propriamente ser informados. O cristão no geral, ele já sabe, ele precisa ser relembrado. E Pedro fala assim: eu estou escrevendo a segunda carta, nas duas, em ambas, eu estou recordando vocês. O cristão verdadeiro, ele conhece, e às vezes precisa ser relembrado, mas tem alguns que esquecem, e Pedro vem agora relembrar, e ele diz, coisas que os profetas já tinham falado. E que coisas são essas? A vinda do Messias, a vinda do Eterno. Tem tanta gente aí diante das circunstâncias, estão dizendo, Jesus está voltando. Isso eu sei desde quando eu converti. Tem gente que está sabendo disso agora. Eu sei desde quando eu converti que Jesus está voltando. Mas alguns zombam e falam assim: está voltando e nunca voltam. Por isso que eu vou falar aqui de escatologia, para você entender que a volta dele está muito próxima. Está muito próxima. Existem 3 grupos de pessoas. Agora, antes de falar dos 3 grupos de pessoas, quais são, como que esse Messias voltará? Ele não vai vir mais montado no jumentinho. Ele não virá agora como servo. Ele virá agora como juiz. Ele virá agora como um cavaleiro do cavalo branco. Ele virá agora com toda a autoridade. A fase de servo passou, o servo sofredor. Ele agora volta com autoridade. Ele agora volta como juiz. Este é o Messias que virá. Porque tem gente achando que o Messias irá voltar, que Jesus irá voltar, como aquele Jesus que entrou em Jerusalém montado no jumentinho, no qual cuspiram no rosto dele, no qual bateram na cabeça dele com vara, no qual zombavam dele. Não será mais este, não será mais. O que voltará agora será o Jesus, o leão, o rei, aleluias. É este que vai voltar. Então estejais preparados. E Pedro está falando aqui, eu estou relembrando vocês que ele voltará e como vai voltar. Mas antes que isso aconteça, algo já aconteceu, que é a reta final para a volta dele, e você vai saber. Então existem 3 grupos de pessoas hoje. O primeiro grupo são aqueles que não acreditam na volta do Messias. Não acreditam e até zombam. Alguns falam: onde está a promessa da sua vinda? E tal, cadê que diz que ele vai vir? O próprio apóstolo Pedro aqui está dizendo: olha, eles proclamarão, no versículo 4 do capítulo 3 de Pedro, o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então tem o primeiro grupo que não acredita que Jesus vai voltar.
O segundo grupo são aqueles que até acreditam, mas acham que vai demorar, que até lá ele não vai estar mais aqui, já morreu, vai demorar tanto que ele já morreu, a terra já comeu, os filhos também, os netos, os bisnetos, e aí vai. Então ele até que acredita, mas para ele vai demorar tanto que ele nem vai ver, que ele vai estar morto. Só que esquecem que mesmo os mortos irão ver. Mas tem esse grupo, até que acredita, mas acha que vai demorar. Vai demorar, vai dar tempo, vai demorar muito ainda. Segundo grupo. E tem o terceiro grupo, aqueles que acreditam e aguardam de forma vigilante nessa esperança. Aleluias. Eu estou neste terceiro grupo. Em qual grupo que você está? No primeiro, no segundo ou no terceiro, que além de acreditar, aguardam de forma vigilante nessa esperança? Espero que você esteja no terceiro grupo. Agora, como eu posso ter a certeza que o Messias vai voltar? O que me dá essa certeza? Primeiro, pelas profecias da Bíblia que se cumpriram. E aí você pode fazer um estudo. Se você digitar lá na internet, profecias bíblicas que já se cumpriram, você vai ver muitas. Que o Messias viria, que ele entraria montado em jumentinho, que ele iria sofrer, que ele seria rejeitado pelos seus. Tantas profecias acerca do Estado de Israel, que essa nação iria nascer um dia, nasceu em 1948, tantas profecias que já se cumpriram na Bíblia. E outra, se havia uma profecia que viria um Jesus e ela se cumpriu, por que a outra não pode se cumprir, que seria a segunda vinda dele? Outra coisa, como eu tenho certeza que o Messias voltará? Pelas evidências da ciência. Irmãos, a ciência não vive em oposição com a fé, não. A ciência só vem comprovar o que a Bíblia diz. Se você ler lá em Jó capítulo 7, tem vários versículos, acho que Jó 7 fala que o Senhor é aquele que sustenta a terra sobre o nada. Lei da gravidade, está lá. Deixa-me ver aqui esse versículo para eu ler para os irmãos. Jó capítulo 7, no verso Jó capítulo 7, deixe-me ver se é o versículo aqui. Olha para você ver. Não, é Jó 26. Jó 26, é isso mesmo. Se eu não me engano, é Jó 26. Diz assim, Jó 26, versículo 7: é Deus que estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende e equilibra a terra sobre o nada. Jó é o livro mais antigo da Bíblia e já falava da lei da gravidade. Não precisou de computador, não precisou de Google, não precisou de foguete, não precisou de luneta, não precisou de nada. Quem falou para Jó? O Espírito Santo. Aí o cara mais à frente descobre a lei da gravidade, fica famoso, mas a Bíblia já falava, né? Isaías, no capítulo Isaías 40, 21, fala o seguinte, deixa eu conferir, se é Isaías 40, 21 mesmo. Olha o que fala, eu estou dando algumas evidências da ciência, para você acreditar que as profecias da Bíblia estão corretas. Isaías capítulo 40, no verso, não, Isaías 41, fala o seguinte, olha, Isaías 41, verso 20, fala assim: para que todos observem, saibam, considerem juntos e compreendam que foi a mão do Senhor que fez isso, e o Santo de Israel o criou, né? Deus criador. Interessante que nos Estados Unidos e alguns países eles já aceitam design inteligente, né? Nos Estados Unidos eles já aceitam uma teoria da criação, talvez não no sentido desse Deus que nós cremos, mas já são matéria da escola. Por quê? Porque a teoria da evolução já não está se sustentando mais, mas a Bíblia já falava que Ele é o Deus criador, Ele é o Deus que criou todas as coisas. Olha para você ver, 40, 21 agora: porventura não sabeis, não ouvistes, não vos foi dito isso desde o princípio, não entendestes desde a fundação
da terra, do globo, terra já redonda. Então, irmãos, presta atenção, a Bíblia diz essas coisas e a ciência vem comprovar essas coisas. Então, irmãos, no versículo 22 fala assim: Ele é o que está sentado em seu trono acima do globo da terra. Acima do globo da terra. Então, como eu tenho certeza? Pelas profecias bíblicas, pelo que a Bíblia está dizendo. Esse último que eu li, Isaías 40, verso 22. Agora, tá bom, as profecias têm razão, vão se cumprir. Agora, quando será a vinda do Messias? E agora, eu vou entrar na parte escatológica que eu disse para você. Mas fique tranquilo, se você quiser anotar algumas coisas, anote, que você vai compreender. Não irei complicar e também não irei aprofundar muito nessas questões que o tempo não nos permite. Mas eu queria falar para você, quando será a volta do Messias? Preste atenção, estamos falando sobre uma janela de oportunidade. Para você entender essa janela, eu preciso falar sobre isso, e para você entender que oportunidade é essa. Agora, quando será a volta do Messias? Tem data marcada? Tem? Quando será? Daniel, que é um livro escatológico, que a gente não pode compreender Apocalipse, as profecias da vinda do Messias, e esquecer de Daniel, não. Daniel capítulo 9, nas 70 semanas, é a peça-chave para entendermos. Então, Daniel capítulo 9, verso 21 em diante. Não esqueça, estamos falando de uma janela de oportunidade. Que oportunidade é essa? Vamos compreender. Mas antes, eu estou falando sobre a vinda do Messias. Eu estou falando que a Bíblia já falava, que as profecias se cumpriram em tantas coisas, e vai se cumprir também sobre isso. Daniel capítulo 9, verso 21, 26. Irmãos, antes de nós lermos, entenda uma coisa. Tem pessoas que têm uma visão errada de culto, porque as pessoas querem culto para se sentir bem. Eu quero uma palavra aqui, hoje, esta palavra é uma palavra de ensino. O que falta ao povo hoje é compreender. É por isso que o povo está apavorado. É por isso que tem muitos crentes que não estão querendo saber mais de culto. É por isso que tem muitos crentes. Eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: tem crente que está faltando o culto em sua casa. Tem crente que está conseguindo faltar o culto na sua casa. Tem lógica, este é o nível. Por quê? Porque não compreendem. Se eles entenderem isso aqui que eu estou falando hoje, muita coisa vai mudar na vida do crente. Porque a pessoa vai ter que fazer parte do terceiro grupo. E quando a pessoa faz parte do terceiro grupo, daqueles que acreditam, que creem na vida do Messias e aguarda vigilante, ele muda. O nível dele com Deus muda. Daniel capítulo 9, verso 21 diz assim. Daniel capítulo 9, verso 21 até o 26. Preste atenção. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, quem? Eu, Daniel. Gabriel, que é o anjo do Senhor, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. O sacrifício vespertino foi o sacrifício do Cordeiro. Jesus morreu na parte da tarde, representando a nova aliança. O sacrifício matutino é a antiga aliança. Os cordeiros eram sacrificados logo pela manhã. Vamos lá, olha a visão que ele já está tendo. Bem na hora do sacrifício vespertino, então ele me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-lhe percepção, sabedoria e conhecimento. Olha aí para você ver. É através de percepção, sabedoria e conhecimento que as coisas são reveladas e acaba fazendo o crente se fortalecer. O anjo veio para isso, a palavra veio para isso. Assim que iniciastes as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la. Quem ora tem resposta. Quem ora recebe resposta da parte de Deus. Se não está recebendo resposta da parte de Deus, é porque não está orando. Se orar, Deus responde. Aleluias. Olha aqui. Então, desde o dia que você começou a orar, as suas orações foram ouvidas. Houve uma resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente.
pois tu és muito amado. Portanto agora, presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possais compreender a visão que tivestes. Verso 24, aqui que está o cerne para você compreender. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o santo, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Assim sabe e entende isto, desde quando partiu o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Messias ungido, o líder escolhido por Deus venha, transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas. Então a cidade será construída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Decorridos as 62 semanas, o ungido passará pela morte, e portanto será tirado da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação, guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já foram determinadas. Complicado, né? A gente lendo assim, dá um nó na cabeça. Mas eu vou explicar aqui rapidamente, não vou entrar em muitos detalhes por causa do tempo. O anjo vem até Daniel e fala: Daniel, estão reservados 70 semanas, estão determinadas para o seu povo e a cidade santa. Quem é o povo de Daniel? Israel. Então Deus está falando: vocês terão 70 semanas para compreender tudo. E depois que passar 70 semanas, aí vai abrir uma outra oportunidade. Olha aí, pegou? Então preste atenção. Então a Bíblia fala aqui que seriam 70 semanas. Só que no verso 24 fala: assim sabe e entende isto, desde quando partiu o decreto. Primeiro eu quero que você entenda uma coisa. Em se tratando de coisas espirituais, um dia para o Senhor é um ano. As escrituras falam isso. Para você entender as coisas espirituais, o Senhor trata um dia como um ano. E o Senhor, se um dia é um ano, uma semana de 7 dias são quantos anos? 7 anos. Entendeu? 7 anos. E se são 70 semanas, são 7 vezes 7, 49, né? 7 vezes 7 vai dar 49. Então 7 vezes 70 vai dar 490 anos. Então o anjo está dando datas, tempos que vão se cumprir as coisas. Então 70 semanas estão determinadas para o povo de Israel. A partir da ordem, aí o verso 25 fala: sabe, entende, desde quando partiu o decreto real para restaurar e reedificar o templo. Irmãos, se você sabe qual decreto foi este, foi o decreto do rei Artaxerxes para Esdras, falando o seguinte: liberou ele para ir lá reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir a cidade. Então a partir da ordem de Artaxerxes, está lá em Esdras capítulo 7, verso 11 em diante, começaram a contar 70 semanas. E aí todo mundo ficou atento, os judeus ficaram atentos, e eles começaram a contar, porque em 62 semanas ele fala o seguinte: olha, vai partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Messias ungido, o líder escolhido por Deus, venha transcorrer. Transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62, ou seja, 69 semanas, até que o ungido aparecesse. E podia contar os dias, ia dar certinho. Irmãos, vocês sabiam que quando Jesus apareceu, que ele foi, isso, preste atenção, contando desde o dia da reconstrução do templo, isso é história. Quem estuda história sabe que teve o rei persa Artaxerxes, que ele autorizou a reconstrução de Jerusalém. Isso está na história, não é Bíblia só não, está na história. E aí eles fizeram a contagem de anos, 490 anos, iria dar no ano 27 depois de Cristo, contando. Quando o Messias aparece, Jesus, que ele vai ser batizado por João,
lá no Rio Jordão, exatamente naquela data, estava dando 27 depois de Cristo. Aí você diz assim, mas Jesus foi batizado com 30 anos, está lá no capítulo 3 de Lucas, no verso 23, fala que ele foi batizado com 30 anos, vou ler aqui, Lucas capítulo 3, verso 23, calma aí, está ficando fácil de entender, né? Lucas 3, 23, olha o que a Bíblia diz. E Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli. Lucas 3, 23, 30 anos. Então, mas a história, a contagem dava 27 depois de Cristo, ou seja, no calendário cristão, o ano 0 é o nascimento de Jesus, mas só que já é consenso nas contagens, porque Jesus nasceu e ficou escondido um tempo, entendeu? Foi para o Egito, voltou e tal. Há um atraso de cerca de 4 anos na contagem real. Isso já é consenso dentro da teologia. Então bate certinho, né? 4 anos, bate certinho. Então, se você pegar esse atraso, e isso na linha do tempo na história, a gente já considera esse atraso. Com 30 anos, o Messias apareceu e bateu certinho com a contagem de dias desde o início da reconstrução da cidade. Olha as profecias se cumprindo. Aí você diz, por que os judeus então não acreditam? Porque o restante da profecia diz que a cidade seria destruída, o templo seria destruído, e exatamente como foi profetizado, no ano 70 depois de Cristo, o exército, o Império Romano destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Só que muitas pessoas estavam crendo naquela profecia que dizia que a glória deste segundo templo, aquele que estava lá, seria maior do que a primeira. Todos eles correram e esconderam dentro do templo, achando o seguinte, que essa glória seria o Messias lá dentro, mas não era desse templo que estava falando. E aí, como Roma destruiu o templo, os judeus não acreditaram, e eles falaram o seguinte, essa profecia de Daniel foi furada. E o Talmud, que é um livro que ele faz comentários da Bíblia judaica, que é a Torá, orienta as pessoas não lerem as profecias de Daniel, porque eles acham que foi furada. Então, irmãos, eles não vão acreditar, mas a profecia está batendo certinho. Agora veja bem, deixa eu voltar para Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, acompanhe comigo o raciocínio. Hoje é dia de entender, para que muita coisa que estão dizendo aí, você descarte e você lembre, e você entender, e você vai entender essa janela de oportunidade. Então ele foi batizado com 30 anos, e morreu com cerca de 31 anos, 32 anos. Então preste atenção, 69 semanas se cumpriram, faltaria agora mais uma semana, não é? Uma semana daria 7 anos. Então, Jesus cumpriu a metade deste último ano. A Bíblia fala que ele morreu com cerca de 33 anos e pouco. Olha o que a profecia fala, Daniel capítulo 9, verso 26, verso 25 primeiro. Assim sabe, entende isto, desde quando partiu o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Messias ungido, o líder escolhido por Deus venha, aconteceu, transcorrerá um tempo de 7 semanas e 62 semanas, 69, lembra que o tempo todo era 70, então a cidade será reconstruída com ruas, praças, aconteceu com Esdras, e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Os tempos árduos e hostis, lembra de Sambalate, Tobias, se levantaram contra, não queria impedir, aquela confusão toda, está aqui, verso 26, decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte, presta atenção, 62 semanas, ele vai morrer, nas 62 semanas e meia, ele vai morrer, está aqui ó, ele vai passar pela morte, então após a manifestação do Messias, 7 semanas após, tudo iria acontecer, só que agora, Deus dá uma pausa, fala, vai passar pela morte, portanto será tirado da cidade, a cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá, Roma,
O fim chegará como uma inundação, e guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já foram determinadas. Só que, irmãos, no capítulo 9, ainda no verso 24, fala que fala assim, 70 semanas estão determinadas para o teu povo, verso 24, e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade, as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, ungir o santo, lugar santíssimo, consagrado o templo. Então, a morte de Jesus acabou com o sacrifício que tinha no templo. Por quê? Porque não há mais necessidade de sacrifício. Ele fez o sacrifício eterno. Os judeus não fazem sacrifício porque não tem um templo. Mas por que não tem um templo? Porque Deus determinou que não teria mais sacrifício. Porque o sacrifício do cordeiro foi feito. Aleluias. Não teve mais sacrifício. E a Bíblia fala aqui que o templo foi destruído. Então, para não ter, a Bíblia fala que ele faria cessar o sacrifício, né? Ele vai cessar o sacrifício, ou seja, cumprir tirar a culpa, né? Cumprir a visão, expiar a iniquidade. Logo no início fala assim, fazer cessar toda a transgressão. Então, irmãos, se cumpriu no Messias. Então as 69 semanas daria 483 anos, justamente no período que o Messias foi ungido rei, levando em consideração esse atraso que teve no nascimento de Jesus, que já é consenso na história. Eu estou falando como professor de história, estou falando de linha do tempo. Deus, irmãos, preste atenção, é Deus de Israel. Então o que eu disse aqui? Eu estou mostrando as profecias se cumprindo, aconteceram, só que alguns judeus deram um jeitinho de não acreditar. Então essa Bíblia está cumprindo tudo, tem um tempo, esse tempo está andando, esse tempo está andando, esse tempo está andando. Falta a última semana, que vai aparecer o anticristo. Lembra lá? Que o anticristo no meio da última semana ele vai se revelar. Então se tudo aconteceu, se cumpriu aqui, porque a última semana não pode se cumprir? Fique atenta, igreja. Desperta, ó tu que dormes, o Messias está voltando. Pastor, mas depois que o Messias morreu, já passaram 7 anos. Calma que você vai compreender agora. Irmãos, eu disse aqui que Deus é Deus de Israel. Tem gente que não gosta que a gente fala isso. Deus é Deus de Israel. Deus não é Deus meu, não é Deus seu. Calma, vou explicar mais na frente, calma. Deus é Deus de Israel. Jesus veio para os israelitas. Ele fala várias vezes em sua palavra: eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é? Que hora que lá que ele fala, eu sou o Deus dos gentios, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Deus tinha um compromisso com Israel. É tanto que várias passagens na Bíblia, toda hora Deus fala o seguinte: propõe algum descendente de Israel, quer que eu acabe com tudo e comece uma geração a partir de você? Era assim. Então Deus é um Deus de Israel. Mas entenda uma coisa: quando chegou aqui nessas semanas que o Messias morreu e se cumpriu o tempo de Israel, aleluias, lá no versículo 24 começa: está reservado este tempo para vocês. Eles não reconheceram. Deus freia o tempo. Deus dá uma parada na história, no tempo, no relógio espiritual dele, e abre uma janela de oportunidade. Eita, glória a Deus. Você está pegando aí? Você vai entender o que é graça agora. E aí Deus freia, abre uma janela de oportunidade. Para quem? Para quem não era de Israel. Eu e você. E o apóstolo Paulo entende isso e diz lá em Romanos capítulo 11, capítulo 12, que nós fomos enxertados, nós não éramos aceitos, mas ele parou o tempo, abriu uma janela de oportunidade, e nós, como uma figueira brava, fomos enxertados na videira verdadeira. Isso é bondade, misericórdia. Então, qual o tempo que estamos vivendo hoje? O tempo dos gentios, porque a bondade de Deus se revelou, aleluias. E você vai entender no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 11. Olha o que diz a Bíblia. Evangelho de João. Aliás,
Eu vou ler Mateus 15, verso 1 e 2. Esse texto aqui é melhor, depois eu leio o outro. Mateus 15, verso 1 em diante. Verso 1, 2 e 7. Mateus 15, 1, 2 e 7. Então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém foram até Jesus e questionaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Agora o verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Agora você vai até o verso 7, o verso 8 eu já li, o verso 9. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Agora você vai no mesmo capítulo de Mateus, o verso 21, que é sequência dessa história. Verso 21, Mateus 15. Deixando aquele lugar, qual lugar? O momento que ele estava discutindo com os israelitas, com os escribas, os fariseus. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Verso 23. Ele porém não lhe respondeu qualquer palavra. Então os discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus é Deus de quem? De Israel. A mulher clamou, Jesus nem papo para ela deu. Está aqui escrito, irmãos. É duro a gente, tem gente que não quer entender, mas Deus é Deus de Israel. Jesus veio para Israel, está aqui. A mulher era sírio-fenícia, ela era gentílica, e Jesus não deu papo para ela. Por que Jesus não deu papo? E por que ele vai falar isso aqui, ó? No verso 25. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Jesus continua dizendo para ela: eu não vim para vocês. Tem que cumprir as semanas aqui do povo. Eu vim foi para eles. Então Jesus ignora. Jesus não dá papo para ela. Jesus fala que não vai tirar pão dos filhos de Israel para dar para quem não é israelita. Só que acontece uma coisa que eu e você fizemos um dia. Aleluias. No verso 27 ela diz: ela porém replicou: sim, mas até os cães, até quem não é de Israel, até os esquecidos, aqueles que não são, até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Oh Jesus, eu sei que o Senhor não veio para mim, mas se sobrar alguma coisinha aí, nem que for um farelo, eu quero receber. Aleluias. Foi o que eu fiz um dia. Aí, irmãos, Deus para o tempo ali e fala: vou abrir uma janela de oportunidade chamada tempo dos gentios. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Então, irmãos, para quê? Para que essa graça se manifestasse. Inicia o tempo dos gentios. Pastor, em que tempo nós estamos? No tempo dos gentios. E quando o Messias irá voltar? Quando acabar o tempo dos gentios. Agora veja bem, Israel endureceu o coração. Paulo fala isso no capítulo 11. Fala que eles endureceram o coração. Irmãos, é muito forte isso aqui. Olha o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 63. Isaías 63. Isaías 63, verso 17. Olha o profeta Isaías. Oh, aleluia. Pega essa aí, pega essa revelação aí. Isaías 63, verso 17. Olha o que Isaías está falando acerca do coração do povo dele. Verso 17. Ó Yahvé, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos?
Por que petrificas os nossos corações? Por que transformaste os nossos corações em pedra? A fim de que não te amemos com amor reverente e obediente. Volta, Senhor, por compaixão dos teus servos e das tribos da tua herança. Olha o que Isaías está falando. Porque o Senhor endureceu o nosso coração para a gente não te reconhecer. E eu imagino Deus dando a resposta: eu endureci o coração de vocês por um tempo, para abrir uma janela de oportunidade, para que aqueles que não eram israelitas pudessem participar também do meu reino. O tempo deles é o tempo dos gentios, o tempo da graça. E por mais que eles se esforcem, o coração deles está petrificado. Para quê? Para a oportunidade continuar aberta, para eu e você entrar nessa graça. Aleluias. Por quê? Porque quando o povo de Israel reconheceu o Messias, quando acabou o tempo dos gentios, aí as 70 semanas se cumprem. Deus deu uma parada, abriu uma janela de oportunidade. Irmãos, Deus endureceu o coração dos eleitos para que a oportunidade chegasse até os estrangeiros, eu e você. Jesus está voltando, e o apóstolo Pedro na sua carta está relembrando o povo. Eu estou falando dessas coisas aqui em 3 escatologias, só para você entender que a profecia é verdadeira, e o tempo está correndo. Deu uma parada nas semanas aqui, para abrir uma janela de oportunidade para os gentios, eu e você. Em Isaías capítulo 63, 17, ele fala sobre isso, porque o Senhor endureceu o nosso coração. Olha Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo tenta explicar isso para os gentios. Romanos capítulo 11, no verso 7 até o verso 12. Romanos 11, verso 7 até o verso 12. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção, pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam. Os demais foram endurecidos. Os eleitos receberam, aqueles entenderam, alguns receberam, mas os demais foram endurecidos. Acabou o tempo. Lá em Daniel no capítulo 9, eu comecei lendo no verso 24, fala: 70 semanas estão reservadas para vocês. Estão reservadas para vocês, para o seu tempo, para o seu povo. E aí vai, olha o verso 8 de Romanos 11, verso 8. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. E Davi afirma que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e as suas costas fiquem curvadas para sempre. Verso 11. Uma vez mais pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Oh glórias! Contudo, se a transgressão deles constitui-se em riqueza para o mundo, e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Deus vai voltar para Israel, mas primeiro vai cumprir o tempo dos gentios. E quando cumprir o nosso tempo, já era para nós. Então aproveite essa janela de oportunidade. Igreja, tudo que está acontecendo está dentro dessa janela de oportunidade. Pandemia, dificuldade, essas coisas todas estão dentro da janela de oportunidade. É tempo de ser mais crente, é tempo de ser mais fiel, é tempo de voltar para Deus, é tempo de amar a Deus, é tempo de mergulhar na presença de Deus, é tempo de amar o próximo, é tempo de voltar para este Deus que é também agora Deus dos gentios. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Voltando em Pedro capítulo 3, saindo um pouco da escatologia, só para você entender. Pedro capítulo 3, segunda carta de Pedro. Olha o que ele vai dizer. Aleluias. E ele faz uma pergunta, Pedro vai falar como nós devemos nos comportar. Ele fala assim, no verso 12: aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Então, como temos que nos posicionar e comportar diante dessa janela de oportunidade? Como? Ele diz aqui, aguardando o dia e apressando a sua vinda. O que é apressando a sua vinda? Pregar o evangelho até o último gentio ouvir. Pregar até o último que não é israelita ouvir. Porque quanto mais a gente pregar o evangelho, mais rápido o Messias voltará. Então quando ele voltar,
quando o último gentil ouvir acerca da graça. E eu não sei se isso vai ser hoje à noite, eu não sei se vai ser daqui uma semana. Portanto, aproveite a janela da oportunidade, aproveite o tempo da graça e mude de vida e se una cada vez mais ao Messias. Oportunidade tem um tempo de validade. Vamos acordar, igreja. Abrindo parêntese, quantas oportunidades nós temos tido na nossa vida e nós não temos aprendido a aproveitar. Oportunidades do emprego, oportunidades na família, oportunidade na vida sentimental. Tem tanta gente perdendo a oportunidade de ser feliz. Oportunidade tem um tempo de validade. Uma hora passa. Essa é a oportunidade dos gentios serem salvos e tem que aproveitar. Igreja, está fechado o templo, mas será que a oportunidade acabou? Não, tem que continuar sendo igreja. Tem gente falando o seguinte: eu estou com saudade do culto no templo. Irmãos, eu estou com saudade daquele ambiente, mas eu não estou sentindo falta não, irmãos. Você pode até escandalizar com o pastor falando um trem desse. Eu não estou sentindo falta do templo no culto não, do culto no templo não estou. Porque a minha vida com Deus independe do lugar em que eu estou. Tem louvor bonito, cheio da unção no culto? Tem. Mas quando eu entro para o secreto lá em casa, pode até não ser bonito, mas tem unção. Entendeu? Eu continuo tendo meu relacionamento com Deus, continuo fazendo a obra, visitando os enfermos, orando pelos enfermos, evangelizando, ajudando o próximo. Então nem tempo para sentir saudade. Aliás, saudade eu sinto, nem tempo para sentir falta eu estou tendo não. Se você está sentindo falta, está quase morrendo, é porque está sem fazer nada na obra de Deus. Porque se arrumar coisa para fazer na obra de Deus, não vai ficar sentindo essa falta não. Sentir saudade, vontade de estar lá é uma coisa. Agora a falta, parecendo que só é crente se estiver lá na igreja no domingo, aí não. Aproveite a oportunidade para mudar os conceitos. Acredito que mesmo em meio a essa situação se abriu uma janela de oportunidades para nós. Oportunidade para aumentar a fé, oportunidade para ser mais crente, para ser mais santo, para buscar a presença. O tempo da oportunidade, a janela foi aberta. Está sabendo aproveitar? Irmãos, qual deve ser o nosso comportamento? O verso 11, o apóstolo Pedro fala no capítulo 3. Se tudo que existe será assim aniquilado, verso 11, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. É esse tipo de gente que nós temos que ser. Viver em santidade e piedade, bondade e paz. Que tipo de pessoas nós temos que ser durante essa janela de oportunidade? Aguardando o dia do Senhor. Está aí no verso 12, aguardando o dia do Senhor. Que tipo de pessoas? Confiantes, fé inabalável, objetivo é os céus. Ao verso 13, todavia confiados em sua promessa, esperando novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Esse é o tipo de pessoas que tem que se comportar nessa janela de oportunidades. Infelizmente, não estou falando da nossa igreja, mas a igreja no geral não tem se comportado desse jeito não. E este tempo que estamos vivendo está revelando muita gente. Em nome de Jesus, irmãos, você que está me ouvindo, seja da nossa igreja, seja de outra cidade através deste canal, em nome de Jesus, entenda essa janela de oportunidade logo e mude os comportamentos. Eu não estou mentindo, o Messias está prestes a voltar. Quando acabar o tempo dos gentios, ele vai voltar para Israel, não vai ter tempo mais para nós. Olha, entre aspas, vou colocar um tanto de aspas aqui, um tanto de aspas, isso é coisa minha, de ser humano. Olha a covardia que ele fez com os judeus só por causa nossa. Eles pedem: Senhor, por que endureceu o nosso coração? Até que a gente quer, mas o nosso coração está duro. Deus endureceu do mesmo jeito que ele endureceu o coração de Faraó. Ele fez isso só por causa minha e sua. Vamos aproveitar a janela de oportunidade. Esforçai para que sejais achados sem culpa. Está no versículo 14. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpa diante dEle. Está aí, que pessoas nós temos que ser nessa janela de oportunidade?
Verso 15 fala: considerai que a longanimidade do Senhor é uma oportunidade, está escrito, para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Então Deus está, entre aspas, demorando, é porque Ele é bom, está dando tempo da gente consertar. Não é dando tempo só para que o último gentil ouça o evangelho, mas para a igreja mudar. Aleluias. Esteja bem informado. Verso 17: sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos, para que não sejais conduzidos pelo erro. Bíblia, conhecimento, entendimento. Oh, aleluias. A janela de oportunidade foi aberta. O tempo dos judeus parou e abriu uma janela para nós, mas essa janela vai fechar, e aí não vai ter mais jeito. Essa janela vai fechar. As semanas correram, Deus deu uma pausa e abriu o tempo dos gentios, e o restante da Bíblia vai falar que Deus endureceu o coração de Israel. Igreja, eu queria muito pregar uma palavra de vitória, sabe, apesar que essa é uma palavra de vitória, porque vitória para Deus não é vitória do homem. Eu queria falar que você vai crescer depois da pandemia, que você vai ficar rico, que sua empresa vai dobrar de tamanho, que a igreja vai sair gente pela janela. Eu queria falar isso, mas não é isso que o Espírito Santo está querendo falar com a igreja. O Espírito Santo está querendo acordar a igreja. A janela de oportunidade foi aberta, então aproveitem, porque ela vai fechar. Aleluias. Curve a sua cabeça onde você está aí na sua casa. Não são palavras de acusação, são palavras de alerta. Como diz o apóstolo Pedro em sua carta: eu estou relembrando vocês. A igreja precisa lembrar sempre que o Messias está voltando. Aleluias. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a tua volta, e tudo cessará, enfim acabará tudo, e será um dia de alegria poder encontrar com o Senhor. Obrigado por nos transformar e nos enxertar nessa videira, meu Deus. No verso 18 ele fala: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Igreja, eu acredito que estamos vivendo um avivamento. É porque muita gente confunde avivamento com barulho, com agitação. Avivamento é de consciência. Estamos sendo conscientizados da importância da palavra. É tempo de aproveitar a janela de oportunidade. Deixa eu orar por você. Ó Deus grande, Deus eterno, Deus de Israel, que nos enxertou na videira, eu te peço, Espírito Santo, nos ajuda. Ajuda a igreja, meu Deus. Este é o tempo dos gentios, essa é a janela de oportunidades, e nós vamos aproveitar ela, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu, e nós não iremos desperdiçar. A igreja, enquanto aguarda a tua volta, vai fazer a obra, vai fazer a obra crescer, vai batalhar pelo reino, vai ser diferente, vai ser coluna da verdade, padrão de moralidade. Nós não vamos retroceder diante de nada, meu Deus, porque nós sabemos que este é o nosso tempo. Essa é a janela de oportunidades que o Senhor abriu, e eu sei, se nós, ó Pai, nos comportarmos desse jeito, outras janelas de oportunidade o Senhor abrirá para a vida sentimental, na vida familiar, vida financeira, em todas as áreas, mas principalmente, meu Deus, da salvação. Meu Deus, eu abençoo esta igreja, eu abençoo este povo, que esta palavra, meu Deus, possa trazer entendimento e alerta para a igreja, no nome de Yeshua, amém e amém. Amém, igreja. Deus te alertou hoje, essa palavra trouxe alerta, cabe você viver essa palavra. A janela de oportunidade foi aberta, e ainda está aberta, o tempo dos gentios, o tempo da graça, e eu estou aproveitando, e que você aproveite também junto com a sua casa. Vamos apressar a volta do Messias, pregando o Evangelho, principalmente com comportamentos que valem mais do que palavras. Deus te abençoe, que
que esta palavra fique em seu coração e você possa viver ela, em nome de Jesus. Quero orar, concluindo essa parte do culto, abençoar você e toda a sua casa e a sua semana. Senhor Deus, ó Deus, que esta palavra produza frutos. Eu abençoo a igreja, abençoo o teu povo. Que o teu povo não seja enganado durante este período. Que eles, meu Pai, estejam atentos e seja revelado a eles. Eu te abençoo em nome de Jesus. Não vai faltar sustento, não vai faltar cuidado de Deus, não faltará nada, mas que você aproveite o tempo da oportunidade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do eterno, do bendito Pai, as consolações do Espírito Santo seja com você, com toda a sua casa, agora e para sempre, no nome de Yeshua, amém e amém. Que a sua semana seja frutífera, cheia de vitórias, cheia de conquistas, cheia de intimidade com Deus. Não esqueça do propósito secreto com Deus. Tenha o seu secreto com Deus, amém? Terça-feira teremos o nosso culto pelo Instagram, amém? Deus abençoe, obedeça os Salmos 47 em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.